sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz. É o 15º volume desta coleção. E ele vem dizendo sobre essa prática, sobre esse fazer mediúnico. E estamos na lição 36. É o programa 41, lição 33, Manifestação de Enfermo Espiritual 5. É interessante, meus amigos, pela objetividade de André Luiz, a gente vê a complexidade da tarefa, né? São 5 capítulos dedicados à manifestação do enfermo espiritual. Então é muita coisa para a gente analisar, para a gente entender, não é? Para a gente trabalhar. E ele vai trazendo assim para a gente. Os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram frequentemente sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião, e recém-desencarnados em desorientação franca, os suicidas, homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigendas e os irmãos tocados de exotismos por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras, as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes interessados na ocultação da verdade, e toda uma extensa família de espíritos necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Então, ele vem trazendo aqui a clientela, né, que comparece à reunião do atendimento espiritual, do socorro espiritual. E o médium esclarecedor, ou dialogador, ou doutrinador, é aquele que vai conversar. E ele vai falando num primeiro movimento que é de atenção à manifestação dos espíritos equilibrados. Atenção, para quê? Para ele saber qual é o espírito que está chegando. Porque muitas vezes a doutrinação está na ponta da língua. Mas aquela doutrinação que está na ponta da língua não será adequado para aquele momento, para aquele espírito. É claro que há toda uma supervisão, todo um amparo espiritual, mas existe a nossa parte que deve ser feita. E a parte do médium esclarecedor é estar atento para perceber quem está chegando e o que ele vai falar para quem está chegando. E ele então começa a enumerar. Primeiro, sofredores que comparecem pela primeira vez. É aquele espírito que não conhece a casa, né? Que não conhece a causa, que está com dor. É aquela pessoa que procura um atendimento de emergência, e muitas vezes nem ele está procurando, porque aí nós temos 2 situações. Aqueles que procuram e aqueles que são encaminhados pela direção da casa, né? Que muitas vezes já teve um primeiro atendimento e vai ter a continuidade com a gente na sessão mediúnica. Então, ele está ali pela primeira vez. Se ele está pela primeira vez, tem que se estar atento às perguntas que ele vai fazer. Será que o interesse dele é saber como é a casa, como é que a casa funciona? É esse o interesse desse irmão?
Ou será que ele possui um outro interesse, né? Um outro centro de atividade? Vamos perceber. Então, primeiro, sofredores que comparecem pela primeira vez. Segundo, reincidentes sistemáticos. São aqueles espíritos que conhecem a casa, conhecem a doutrinação. Em casas que tem mais de um grupo funcionando, ele fala, eu já vim nessa sala, vim na sala tal, já falaram tal, e às vezes até, meus amigos, eles surpreendem dizendo que conhece tudo aquilo que vai ser feito. Olha que interessante. Então, esses companheiros são reincidentes. E aí, temos que apresentar uma novidade. Eu lembro muito quando as pessoas perguntavam assim, Chico Xavier, qual é a novidade? Qual é a boa nova que tem? Ele falou assim, a grande novidade é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, será aquele evangelho muitas vezes não falado, mas aquele sentimento diferente, né? Aquele acolhimento diferenciado, aquela expressão de prece, de interesse junto àquele que está chegando, né? E esse incidente sistemático, se ele está vindo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, tem um propósito. Aquela expressão mental não adianta, esse não tem jeito, isso não é expressão de espírita. O espírita sabe que para tudo sempre haverá um jeito, né? Então temos os residentes sistemáticos. Temos um outro ponto, os companheiros infelizes do passado, alusivos aos integrantes da reunião. Então tem espíritos que nos acompanham e que há um momento em que eles poderão ser trazidos ali à reunião para ver, de repente, até um aspecto novo nosso, né? Ou para perceber o ambiente que se frequenta, porque não quer dizer, não é pelo simples fato dele estar na nossa casa, dele nos acompanhar na vida profissional ou na vida social, que ele poderá nos acompanhar na casa espírita. Nós sabemos que muitas vezes eles chegam, mas não conseguem entrar pela barreira vibratória. Então, às vezes chegou a hora do ajuste. E a gente sempre fala o cuidado, né, que o médium tem que ter quando ele identifica ou é identificado. Ele pode até se abster naquele momento da tarefa, ficar quietinho, né, silenciar, ou poderá vibrar mesmo por aquele momento de socorro. E, na verdade, o socorro será para ambos, né? O quarto, os recentes encarnados em desorientação franca. São aqueles espíritos que chegam e não sabem que estão desencarnados, ou aqueles que sabem que estão desencarnados e estão num desespero muito grande, ou aqueles outros que não aceitam o próprio fato da desencarnação. Nesse período que nós tivemos aqui das dificuldades, das pandemias, né? Da pandemia, dessas desencarnações coletivas, desse tumulto todo que acontece no nosso mundo, tem muitos companheiros desorientados. E aí o desorientado vai ter que receber o quê? Uma orientação. E é nessa hora, meus amigos, que a nossa frequência ao estudo, que a consolidação da nossa fé na imortalidade vai ter um papel fundamental, como a sinalizar ao amigo que partiu, esse espírito que partiu recentemente, o caminho da vida espiritual. E quase sempre a gente não tem esse roteiro, não. Mas a gente pode encaminhar aos espíritos da casa, né? Às vezes até percebendo o credo daquele irmão. Encaminhar para a sua igreja, né? Encaminhar para a sua sinagoga, encaminhar para aquele local em que ele exercitou a fé, na certeza que ele ali vai ter o amparo justo, necessário, preciso para a sua caminhada, não é? E aí ele vem, os suicidas. A gente sabe que grupos para trabalhar com o espírito suicida são grupos específicos. Na obra belíssima Memória de um Suicida, Camilo Castelo Branco, ele diz, né, que é tão grave, é tão séria
a deformação, a desorientação, a dificuldade, né, do espírito suicida, que muitas vezes se aproximando de uma organização frágil, ele pode trazer algumas consequências. Então a gente sabe que grupos e médiuns habilitados a passarem a mensagem do espírito suicida são médiuns assim mais preparados, mais fortalecidos, com uma sensibilidade bem estruturada, né, para que ele não entre naquele processo de desorganização. Homicidas também, né? Quantos amigos, quantos irmãos que cometeram crimes e que vêm na dificuldade, muitas vezes até desencarnaram em função do próprio crime praticado. Desencarnaram em função do acidente, do disparo de uma arma, ou de uma questão do fogo, de uma arma branca, né? De uma faca, alguma questão assim. Então, é um homicida. Ou outras vezes, ele até viveu a encarnação inteira com aquele crime escondido. Ninguém sabia, mas ele sabia, a consciência estava lá. E ao desencarnar, ou ele tem o contato com a sua vítima, ou então a vítima até já o perdoou, mas ele não se perdoou, e ele vive aquela dificuldade grande, não é? No 7º caso, é o caso de zoantropia. Zoantropia são aqueles espíritos que assumem um comportamento animal e que muitas vezes até a sua forma perispiritual está deformada, né, em função daquela monoideia, dessa ideia que pode ser sugerida ou que pode ser em função das suas próprias culpas, do seu próprio grupo em que está ali, né, ele assume aquela forma animal. E aí o choque anímico, quer dizer, a chegada do espírito através do médium, é de grande valia, inclusive até para a restauração, recuperação da forma física, né? Então isso é muito importante, esse trabalho magnético, esse trabalho de preces, esse trabalho de acolhimento, né? Esse trabalho de respeito àquele momento do espírito, pela possibilidade, chegou a hora dele reassumir uma nova configuração. E é por isso, amigo, que estamos aqui. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, né? Essa rádio tão querida, dando a todos nós a oportunidade de estudarmos a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, esse momento estudando o capítulo 36, Manifestação do Enfermo Espiritual, que André Luiz está no quinto capítulo, estudando essas comunicações. E aqui ele está falando o tipo de espíritos, né? Quer dizer, a configuração, as problemáticas dos espíritos que chegam, desculpe, não é tipo, né? Gente, não é tipo, desculpe. As configurações dos espíritos que chegam à reunião mediúnica. E aí ele vem lá, os casos de espíritos loucos e com certas manias, né? Às vezes, ideias obsessivas em relação à fortuna, em relação à posse, em relação ao sexo, em relação à doença, certas dificuldades na área mental. Os malfeitores, né? Que eles são trazidos para corrigendas, porque muitas vezes o espírito ele é renitente, ele tem a ideia da crueldade, do mal, ele tem a ideia de que vingança é justiça. Então ele chega ali para entender como é que funciona a lei de Deus, como é que funciona a justiça divina. E tem aqueles outros irmãos, que é o 10º que ele fala aqui, os irmãos tocados de exotismo, por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras. E aí todo cuidado, né? Às vezes aquele espírito, ele não tem o conhecimento de Jesus da forma que nós temos, a ideia de Deus conforme nós temos.
E aí a doutrinação, ela tem que ser muito cautelosa, porque muitas vezes pelo vocabulário, por uma palavra que a gente diz, a gente acaba dificultando a comunicação. O espírito se fecha a qualquer ideia que seja dada em função daquele vocabulário. Por exemplo, ele conhece Alá, ele não conhece esse Deus de misericórdia que nós conhecemos. Embora Alá seja um dos nomes de Deus, né? Então, cuidar de não desrespeitar, de não ironizar, de não falar você está errado, nada disso. Primeiro se acolhe, né? Para que o outro se sinta propício a aceitar uma ideia nova. E as inteligências detidas no sarcasmo ou na galhofa. São aqueles espíritos levianos, galhofeiros, né? Que surgem na área do deboche, do riso. E aí a gente tem que ter cuidado. Primeiro, para não entrar na mesma faixa. E segundo, para não excluí-los da tarefa. Os vampirizadores conscientes e inconscientes interessados na ocultação da verdade. Então são aqueles espíritos, né, que se colocam minando a energia do obsidiado, e se o grupo não for vigilante, ele pode chegar minando a energia do médio do grupo. Então a gente está vendo a delicadeza do trabalho. E aí é para dizer o quê? Que o mal vence, né? Que é assim que se faz, né? Que só existe uma verdade, não há, a pessoa não consegue ouvir o sentimento, o entendimento do outro, né? Espíritos bem fechados. E aí ele continua. E toda uma extensa família de espíritos necessitados, nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. E quando ele fala isso, ele vem trazendo o objetivo dessa reunião. É uma reunião de socorro. Se é uma reunião de socorro, mesmo que seja aquele espírito que vem falando muito bonito, com vocabulário muito extenso, né? Trazendo muitas informações, muitas vezes é uma forma de vampirização para distrair o doutrinador, a equipe de trabalho, né? Para a tarefa que necessita ser feita, que é a tarefa do socorro espiritual. Então tenhamos muito cuidado, que a gente muitas vezes se ilude pelo discurso sofisticado, pelas informações técnicas que o espírito está dando, e na verdade é uma forma de distração, de envolvimento de todo o grupo, para que ele não receba aquilo que ele precisa, mas que na verdade ele não está interessado em receber. Então, meus amigos, muito cuidado sempre, né? Muita vigilância, muita atenção. Por isso, André Luiz começa dizendo que o trabalho do doutrinador é um trabalho de escuta. Ele tem que escutar para analisar, para perceber. Se o espírito está muito vaidoso, querendo mostrar muito conhecimento, cuidado. Se ele muitas vezes até se sobrepõe aos outros, querendo dar as orientações, cuidado, porque o objetivo dele estar ali é para ser socorrido. E muitas vezes essa sofisticação toda no vocabulário, né, na terminologia, é para ocultar a própria dor e não receber da casa, da sessão, aquilo para o qual a espiritualidade o conduziu, né, naquele momento. E aí ele vem dizendo, né, imperioso observar que todos são carecedores de compreensão e tratamento adequados, cada qual na dor ou no problema que se exprime, exigindo paciência, entendimento, socorro e devotamentos fraternais. Então vamos lá. Sofredores que vêm pela primeira vez, reincidente, os companheiros que são ligados aos próprios médios, né, da reunião, recém-desencarnados, desorientados,
os suicidas, os homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores que são trazidos à desobsessão, né, para as corrigendas, os irmãos tocados de exotismo que vêm de outros países, né, as inteligências detidas no sarcasmo e na galofa, vampirizadores de forma consciente e de forma inconsciente, né, querendo ocultar a verdade, todos esses vão merecer paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. Vou falar de novo. Paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. São nossos irmãos, filhos de Deus. E aí ele continua dizendo: desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Então, temos que raciocinar, temos que entender, temos que observar e temos que ver até que, por mais que tenhamos o domínio técnico do assunto, por mais que tenhamos o conhecimento científico e até o conhecimento evangélico teórico, né? Saibamos as passagens do Evangelho, as passagens da Revista Espírita, da doutrina, tudo isso vai ajudar, é o material que nós temos, mas é um material para ser trabalhado com sentimento, porque só com sentimento de ajuda, de socorro, é que a gente vai ter paciência, entendimento e devotamentos fraternais. A teoria, pura e simples, ela não vai nos ajudar, né, a ser aquele trabalhador de Jesus, aquele trabalhador do bem. Então, meus amigos, a gente pense muito no nosso papel. Aqui ele está falando esclarecedor, mas seria importante que toda a equipe mediúnica, o médium responsável pelos passes, o médium responsável pela sala, o médium responsável por passar a mensagem, seria importante que todos nós estivéssemos imbuídos da seriedade desse momento e da severidade no nosso comportamento, né, de inclusão, na nossa visão limpa, na nossa visão cristã dentro da tarefa, porque senão vai ser um festival, né, desculpa a expressão, de fenomenologia e os fenômenos se sucedendo sem aproveitamento, sem todo o aproveitamento que essa atividade traz, não só para o espírito, mas o aprendizado para toda a equipe. Na verdade, estamos tendo contato com companheiros, com irmãos, que se passasse a nossa vida corrida, né, a nossa vida comum, nós não teríamos essa chance. Então é um momento luminoso que a Jesus, que Deus, que a espiritualidade diretora da casa está oferecendo a todos nós para essa competência na arte de conviver. É uma arte, meus amigos. Todos nós, né, precisamos aprender a conviver, sairmos um tanto do campo da imposição, das ideias fechadas, né, da exclusão, para entrarmos no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Deus é amor e nada existe fora deste amor. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.